Opa, vamos falar das flores agora? Mas as flores não falam, simplesmente exalam o perfume. Bom, eu não vou cantar aqui não, senão eu vou te espantar. Eu não sou cantor, mas se eu fosse cantor, essa seria uma das músicas que provavelmente eu iria escolher. Mas se você conhece exatamente qual que é essa música, você acabou de me contar qual é a sua idade. Essa música é mais antiga do que eu. Mas esse é exatamente o tema de agora. Vamos falar sobre as flores. Eu sei que algumas pessoas têm muita dificuldade em conseguir uma bela floração aí da rosa deserto. Algumas até conseguem uma florzinha aqui, outra florzinha ali. E às vezes ficam ali naquela preocupação, naquela tristeza. Nossa, eu queria aquela rosa deserto da internet, aquela planta completamente cheia de flores, parecendo um buquê. E eu recebo muitas perguntas desse tipo: nossa, Luciano, qual que é o adubo mágico? Algumas chegam a perguntar qual que é o ritual secreto que eu utilizo e que outros produtores utilizam para conseguir ter um jardim como esse aí do seu lado. Não é incrível? Para acordar de manhã, ou acordar e levantar no final de semana, dar uma volta no jardim e ver um monte de flores e ficar encantado com isso, poder encantar outras pessoas também. Mas aproveita, porque nesse vídeo eu vou te entregar um monte de coisa. Vou te entregar 6 dicas sobre o florescimento. Eu ainda vou te contar aqui um passo a passo com 7 detalhes que você precisa observar para ter certeza se está fazendo alguma coisa errada, o que está faltando aí na sua coleção, nas suas plantas, para que elas possam realmente florescer dessa forma aqui. E não é só isso não. Eu ainda vou te contar aqui quais são os principais erros que as pessoas cometem. Será que você está cometendo algum desses erros? Será que é por isso que as suas plantas ainda não estão fantásticas, ainda não estão dessa forma? E ainda vou te contar sobre vários tipos de florescimento, olha só. Não é um tipo só, existem vários efeitos, várias coisas que fazem as plantas florescerem. Alguns deles ainda são algumas dúvidas, algumas hipóteses com relação à rosa deserto que estão sendo descobertas aos poucos, à medida que vão surgindo aí pessoas mais experientes, pesquisadores, a gente vai descobrindo aí alguns truques, alguns detalhes. Não chega a ser truque não, mas são métodos que são utilizados para várias outras plantas. Talvez você já tenha visto aí num supermercado, ou até mesmo uma estufa de produção, ou de orquídea, ou de flor de maio, por exemplo. Aí você vê aquele monte de flor, tudo aberta no mesmo tempo, de forma intensa. Isso é um método, existe um método para induzir o florescimento. E existem vários passos, como eu te falei, e eu vou te contar aqui nesse vídeo. Eu sou Luciano Lajovic, aqui do canal Rosa Deserto Goiás. Eu sou colecionador, especialista aqui em rosas do deserto. E eu ajudo as pessoas que querem aprender a cultivar e até mesmo lucrar com as suas coleções, para não ter que tirar dinheiro aí do próprio bolso para ficar comprando adubo, ou até mesmo para conseguir juntar um dinheirinho aí, planejar umas férias, pagar um boleto, e tudo isso a Rosa do Deserto consegue te ajudar. E é claro, aumenta aí a sua qualidade de vida, a sua felicidade, é realmente incrível, pelo menos é o que eu acho. E eu acredito que as pessoas que estão me acompanhando aqui nesse canal e estão inscritas aqui concordam comigo. E eu comecei aqui falando de encantamento, de beleza, de gostar. As flores, inclusive, inspiram arte, inspiram a música, mas não é só isso, não. Você já parou para pensar o quanto que as flores são importantes? As flores, elas são a base da produção. Sem flor, a gente não tem frutos, a gente não tem os cereais. Ou seja, conhecer como é esse processo de florescimento, o que a planta precisa para ter energia e para florescer, é fundamental para toda uma cadeia produtiva, para a vida das pessoas. Isso é só para você ter uma pequena noção do quanto compreender o florescimento é importante. É por isso mesmo que eu já estudei esse tema durante muitos anos. Além disso, as flores são importantes para toda uma cadeia biológica, elas são importantes para a existência dos polinizadores, e os polinizadores, por sua vez, são importantes para a produção, ou seja, está tudo interligado aí, inclusive a nossa vida, a vida das plantas, é uma loucura essa natureza. E se você já entendeu tanto que esse tema é importante, talvez venha aí na sua cabeça uma pergunta: nossa, isso é tão importante, por que existem flores que existem plantas que são muito mais fáceis de florescer
e outras que são mais difíceis, algumas que são mais exigentes em cuidados, outras são tão simples, tão fáceis, né? Você coloca ali no quintal, ela já começa a florescer. E mais especificamente com relação à rosa do deserto, você consegue encontrar todas essas questões dentro desse grupo de espécies, que é um grupo pequeno, é um grupo bastante restrito e que exige cuidados semelhantes. Mas você consegue descobrir dentro desse universo das rosas do deserto algumas que são realmente muito simples, muito fáceis. As rosas simples, inclusive, são as mais fáceis, mais resistentes. Enquanto que algumas flores enormes, de camadas triplas, com 4 camadas, muito grandes, elas são mais exigentes de cuidados. É por isso que não é tão simples assim. Eu vou te falar, joga o adubo X ou Y, pega X horas de sol e pronto. É importante que você entenda todo o processo. E a hora que você conseguir adquirir esse conhecimento, você vai ser capaz de resolver qualquer problema. Inclusive, você vai ser capaz de compreender o florescimento de outras plantas também por comparação. Olha só, entendeu? Que não é tão inútil assim entender sobre o florescimento. Isso te ajuda muito. Mas talvez se você ainda está aí no começo desse motivo, está descobrindo as rosas do deserto agora, você até pensa, nossa, Luciano, você está falando de produção, eu quero só uma rosa do deserto, quero flores, não estou nem entendendo o porquê que você está falando isso. Mas a verdade é que se você tem uma rosa do deserto, você tem um ativo em casa e ela é capaz de produzir várias coisas aí para você, não é só felicidade não. Mas essa parte de florescimento, ele é importante principalmente por 2 questões. Pelo encantamento em si, que eu já te contei aqui, e para a produção. Sem flores você não tem semente, sem flores você não faz a polinização. Você precisa aprender a fazer a polinização manual para você conseguir ter as suas primeiras sementes. E então, dentro dessa parte de produção, você pode definir então outras questões. Você pode escolher os cruzamentos que você quiser, que você mais gostar. Às vezes você tem alguma flor especial aí, gostaria que ela tivesse aí filhinhos, por exemplo, né? Que tivesse sementes. Você pode escolher ela e outras e fazer aí os seus próprios cruzamentos. E futuramente, depois que você realizar a germinação, você vai ter então novas descobertas. Como assim? É assim que essas plantinhas crescerem, você pode descobrir novas variedades, novas cores, novos padrões e que são capazes de em algum momento encantar centenas de pessoas, igual vários outros enxertos especiais que a gente conhece, que já existem aí, já caíram no gosto das pessoas e estão ficando cada vez mais famosas. Talvez se você parar um pouquinho, você deve lembrar do nome de pelo menos 2 ou 3 variedades, talvez muito mais. Eu conheço pessoas que, se eu parar para conversar com elas, elas vão me falar o nome de 50 plantas diferentes para você ver o nível de especialização de algumas pessoas que cultivam rosa do deserto. E você está me entendendo? Eu não tenho certeza, mas o que precisa ficar bastante claro é que o florescimento, conhecer tudo sobre essa questão, é o que vai ou te deixar mais feliz, ou é o que vai te trazer um lucro aí com a sua coleção. E não adianta uma florzinha ou outra, não é mesmo? Ou uma planta que não floresce. Quem é que vai querer comprar uma planta que não está florescendo? E às vezes você quer mostrar para alguém aí na sua rua, ou abrir uma portinha, um negócio. As plantas floridas são aquelas que vão atrair as pessoas, vão encantar esses olhares. E muitas vezes uma florzinha ou outra não vai ser o suficiente. A gente quer aquela planta buquê, aquela planta super florida, com flores em todas as pontas, em cada ponta pelo menos umas 5 flores abertas. E olha só o detalhe, a gente está falando agora de intensidade, aquelas plantas que florescem de forma intensa. E essa questão, para você conseguir atingir essa intensidade, não basta só o cultivo, só a parte básica do cultivo. Conhecer sobre substrato, adubação, rega, clima, poda. Você também vai ter que entender um pouquinho da parte de genética, porque nesse caso, você não precisa preocupar tanto assim. A genética é extremamente simples, é só você entender que existem variedades que são muito mais floríferas, elas têm o potencial de gerar uma quantidade muito maior de flores. Isso acontece tanto com as rosas comuns quanto com as variedades, com os enxertos. Tem uma muito famosa aí que é a abridal, ela forma um verdadeiro buquê. E existem plantas que são uma espécie de variedade buquê,
e tem cristatas também, ou seja, um monte de tipos diferentes de rosas do deserto que tem esse potencial de abrir muitas flores ao mesmo tempo. Quando eu falo muitas, tá? Se você tem uma planta que consegue abrir 5 flores ao mesmo tempo, ficar aberta, ela já tem aí um potencial, ela já é um pouco mais forte, um pouco mais interessante do que a maioria. Existem muitas plantas que conseguem abrir 1, 2 florzinhas de cada vez, e aí ela murcha, abre outras e segue nesse ciclo. Elas também são incríveis, mas esse potencial de intensidade de formar um buquê, você vai observar com plantas acima de 5 flores. Eu tenho uma aqui, ela estava com 6 flores abertas agora há pouco, choveu, uma quebrou ali. E eu já vou deixar até uma dica aqui, uma dica de coração mesmo. Eu sempre falo de proteção. E aqui em Goiânia, por exemplo, acontecem chuvas e vendavais muito fortes. E eu até coloco algumas plantas, eu deixo elas no chão justamente para proteger desses momentos que elas poderiam cair numa bancada, alguma coisa assim. Se você não tem uma bancada muito segura, muito resistente, que tenha bordas ali, deixa a plantinha no chão, vai ser mais seguro para você. É claro que no chão ela tem outros tipos de risco, mas aí já é um outro tema, é a parte de pragas e doenças nas plantas, que também pode acontecer. Mas olha só, essa é uma dica importante. Eu estava com uma planta ali, ela estava com 7 flores abertas. Eu queria mostrar e foi justamente essa que quebrou as flores. Eu não estou com ela aqui agora. E eu queria realmente mostrar essa questão da intensidade assim, aqui na prática. Mas talvez você conheça aquelas variedades que são buquê e realmente demonstram esse potencial de intensidade. E eu sei que sempre tem algumas pessoas que são um tanto quanto inseguras com relação a essa questão. Quando a gente começa a avançar no conhecimento, ela sempre perguntava, Luciano, mas isso não é uma questão só para produtor, só para quem já é muito especialista. E eu tenho que afirmar para você que não, que qualquer pessoa consegue resultados incríveis aprendendo um pouco a parte de cultivo básico e selecionando essas melhores variedades mesmo. Existem até algumas que vão ser específicas para cada região, mas qualquer pessoa consegue. E uma outra dúvida bastante comum é se o que vai fazer essa floração incrível aqui são simplesmente os adubos. Infelizmente não é só os adubos não, tá? Além dessa questão dos adubos, as pessoas ainda perguntam qual é o tipo, qual é a marca do adubo, e eu tenho que falar que não é para preocupar com isso, não é a marca. O problema é que algumas marcas elas são tão habilidosas em demonstrar um produto, em fazer marketing, por exemplo, né? Em divulgação, que elas acabam ficando muito mais comuns, muito mais conhecidas. E as pessoas sempre perguntam, Luciano, essa marca X ou a marca Y, ela é melhor ou ela é pior? E a minha resposta é sempre a mesma. Inclusive, eu falo isso, repito várias vezes para os meus alunos lá do RDG, que é importante conhecer todos os nutrientes. Quantos nutrientes são? São 19 nutrientes que as plantas precisam. Só que no meio desses 19, tem 4 que eles não são essenciais, ou seja, tem 15 que são essenciais e outros 4 que são benéficos. Então como é que você faz? Você pegou ali um adubo, olhou o potinho, você conta ali atrás. Se deu ali perto de 15 nutrientes, ele está quase completo. Eu, na verdade, não conheço nenhum, não existe nenhum adubo que seja 100% completo. E é por isso que na maioria das vezes a gente precisa de pelo menos uns 2, tá? A gente acaba fazendo ali uma mistura de 2 adubos diferentes para conseguir fornecer para as plantas todos os nutrientes que elas precisam para crescer. Imagina aí uma criança, você dá tudo que ela precisa comer e falta ferro, por exemplo. Se faltou ferro, a criança fica com anemia, fica ali mais fraquinha, não cresce direito, tudo por causa de um mineral. Nas plantas é basicamente a mesma coisa. Se faltar aí alguns nutrientes, ela não vai conseguir florescer direito, ou então vai florescer fraquinho, ou o botão fica caindo, ou não consegue produzir sementes, ou não produz pólen. Tudo isso pode acontecer quando a planta não está bem nutrida. E essa é a primeira daquelas 6 dicas que eu falei que eu vou te entregar aqui. É fornecer para a sua planta uma adubação, uma nutrição completa. Não é só o NPK. Não são só os macronutrientes. Talvez, se você já tiver um pouquinho mais avançado, você sabe que existem um grupo de macronutrientes
Existe um grupo de micronutrientes, existe um grupo de elementos benéficos. Os elementos benéficos são aqueles que ajudam a planta, mas se eles faltarem, não vai atrapalhar. Mas eles são importantes, como por exemplo a resistência, para a planta ficar mais gordinha em algumas situações. É bem legal se você conhecer esses elementos também. E inclusive, se você conhecer todos esses nutrientes, isso vai economizar o seu dinheiro. Como assim? Muitas vezes a gente acaba sendo induzido para aquelas marcas mais famosas, e as marcas mais famosas são justamente as mais caras, aqueles que você vai ter que pagar mais pelo adubo e que talvez você consiga os mesmos nutrientes simplesmente pagando menos e escolhendo melhor. Só que para escolher melhor você precisa conhecer quais são todos eles. E a segunda dica é a mais simples de todas. Não adianta você ter uma planta super bem nutrida, você ter comprado ali o melhor adubo, aquele mais top de todos, que você coloca na sua planta e esquece por 12 meses que ele continua funcionando. Sabia que existe esse tipo de adubo? Bom, mas essa segunda dica é que se não tiver sol, que é a fonte de energia para as plantas, não vai adiantar nada. Você pode ter tudo aí para suas plantas, um substrato perfeito, que se faltar sol, ela não vai florescer. Talvez você já tenha percebido que as plantas na natureza, elas podem até não florescer muitas vezes no ano, podem até não florescer com aquela intensidade, mas elas conseguem florescer mesmo sem adubação. Elas soltam uma florzinha aqui, outra florzinha ali, existem sazonalidades, mas ela está recebendo o sol. E como essa é a principal fonte de energia, esse é um dos principais detalhes importantes para a rosa do deserto. De uma forma geral, se você tiver 4 horinhas de sol, você já vai conseguir plantas florescendo bem. Mas, como eu comentei, tem flores que são tão grandes, que são muito mais exigentes, tanto na nutrição quanto na quantidade do sol também. Elas também vão ser plantas que, se você conseguir fornecer mais horas de sol, elas vão florescer melhor. E existem até algumas que não conseguem abrir, se estiver faltando essa quantidade do sol. Para você ver o tanto que é importante esse número de horas de sol por dia, esse é até o segredo. Por que as pessoas que cultivam plantas raramente têm depressão? Olha só que inusitado. Até o nosso corpo precisa de sol para poder produzir vitamina D, por exemplo. E as pessoas que não têm deficiência de vitamina D, elas são muito mais resistentes a várias doenças e até mesmo a depressão. Esse é um segredinho das pessoas que cultivam plantas e que elas costumam ser mais alegres, mais felizes. Essa vitamina, inclusive, está relacionada com o bom humor. Olha só que incrível. E a terceira dica que eu vou deixar aqui para você é uma que, nossa, gera um tanto de dúvida nas pessoas. E ela deveria ser simples, mas não é. Ela deveria ser simples porque faz parte da natureza, que é a água. Pode vir na chuva, mas aí as pessoas ficam na dúvida: Luciano, deixo a rosa do deserto na chuva? Ou eu tiro? Ou quantas vezes eu rego? Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que se faltar água, a adubação não adianta nada. Se faltar água, a quantidade de sol não vai ajudar em nada, inclusive ele pode desidratar e deixar a sua planta murcha. Se faltar água, a planta não cresce e não floresce. E essa frequência na rega, ela depende um pouco da sua região e do tipo de substrato. Com algumas dicas, com algumas regrinhas, você consegue controlar facilmente essa questão da água aí no seu local, aí na sua cidade, na sua coleção. Só que você vai ter que aprender a medir algumas coisas aqui do substrato, como a capacidade de retenção, que é simples, não precisa de nenhum equipamento especial para poder medir isso. Se você tiver muitas plantas, ter esse conhecimento sobre a quantidade de água que cada vaso vai precisar, vai te ajudar a calcular os seus gastos e, consequentemente, calcular o lucro, né? Não tem como você ter lucro se você não souber qual é o gasto. Ou seja, a rega ela é importante tanto para a planta florescer, para a planta absorver os nutrientes, para a planta ficar saudável e até para você controlar aí quanto você vai estar ganhando, quanto você está gastando. É claro que algumas pessoas têm a sorte de ter um poço ou de estar na área rural, mas não é sempre assim, não é mesmo? Então, com relação à rega, existe uma sugestão que é a sugestão de segurança. Como assim? É aquela sugestão que, se você fizer,
a sua planta vai estar mais segura. Ela não vai ter um apodrecimento de raiz, ou pelo menos se o substrato for bom e os outros fatores estiverem funcionando bem, como por exemplo a quantidade de luz, a sua planta vai estar segura. Ela não vai correr um risco tão grande de apodrecer. Qual que é? É você molhar o substrato depois que ele já secou. Você verifica aí, você pode passar o dedo aí por baixo do vaso ou colocar o dedo por dentro do substrato. Você sentindo que o substrato está seco, está na hora de você regar. Só que tem um outro detalhe, você não pode deixar a planta seca por muito tempo. Isso também é um outro problema. A planta seca por muito tempo ela não cresce. Porque sem água ela não absorve os nutrientes, a água dissolve os nutrientes que vai entrar por dentro das raízes. Por isso que ela é tão importante. E é até mesmo por isso que alguns produtores conseguem descobrir uma forma de molhar as plantas, as roças do deserto, todos os dias, às vezes até mais de uma vez por dia. Só que esse procedimento ele pode ser um pouco perigoso se você não conhecer um cultivo um pouco mais avançado. Tá? Então, por isso que existe essa medida de segurança, que é molhar quando o seu vaso já está seco. Isso melhora bastante aí a saúde da sua planta. E a quarta dica está relacionada à frequência. Frequência de quê? Frequência de adubação. Não adianta só você conhecer todos os nutrientes, conhecer a parte de rega que vai dissolver esses nutrientes. Você precisa de uma frequência adequada. Só que essa frequência ela muda, tá? Ela pode mudar com a sazonalidade ou com algumas outras coisas também, principalmente com a sua escolha de adubação. Existem várias formas, algumas mais baratas, outras mais caras, outras mais práticas. E cada escolha, tá? Dependendo do que é que você tem na região, ou se você vai ter que pedir na internet, vai mudar esta frequência. O que é que você não pode fazer? Nunca! Você simplesmente esquecer dessa frequência. Você adubar a sua planta aí uma vez a cada 2 anos. Não sei se tem alguém que faz isso, mas isso seria um grande exagero, né? Deixaria a sua planta aí dependendo simplesmente da natureza e da sorte dela aí. Mas essa frequência, ela varia dependendo do que é que você faz no substrato no momento do replantio. Existem alguns nutrientes que você pode colocar uma vez por ano e é o suficiente, como por exemplo o super simples, é o fósforo super simples. E existem outras adubações que você vai ter que fazer pelo menos uma vez por mês ou a cada 15 dias. Bom, isso varia bastante, mas você precisa ter a consciência e precisa de preferência manter anotado aí, usa um calendário para você conseguir entender qual que é essa melhor frequência para suas plantas crescerem saudáveis e conseguirem florescer com frequência. E já que a gente está falando de frequência, ou seja, com que frequência que você gostaria de ter flores aí no seu jardim todos os dias? Seria ótimo, não é mesmo? E justamente por conta disso, se está indo tudo bem aí na sua coleção, isso vai acontecer. Você vai ter flor toda semana ou todo mês, depende da quantidade de plantas que você tem aí. E se o cultivo aí está indo bem, se você está fazendo tudo certinho. E aí, nesse caso, surge uma outra questão, um outro detalhe. Eventualmente, a gente precisa jogar alguns defensivos ou manter uma frequência dependendo do tipo de problema que você tem aí na sua região. E a adubação também tem tipos de adubação, por exemplo, tem adubação foliar. E todos esses produtos, tanto a adubação foliar quanto os defensivos, você tem que evitar jogar sobre as flores ou até mesmo sobre os botões. A não ser que você tenha um problema sério aí de queda de botão, aí já é uma outra questão que a gente resolve de uma outra forma. Tem fungicidas específicos para isso daí. Existem problemas específicos também. Se a planta está bem nutrida, com certeza não é falta de adubo. Mas você precisa observar que se for necessário molhar os botões, molhar as flores, é bem comum que essas flores vão durar menos tempo. Elas vão cair mais rápido, elas vão ficar manchadas, as flores de cor clara, principalmente, as brancas e as amarelas, elas vão mostrar manchinhas. Até as rosas mais claras, dependendo do que você jogar ali por cima, elas vão ficar todas manchadas e não é isso que a gente quer, não é mesmo? Então, essa quinta dica, evita de jogar por cima dos botões esses vários produtos que podem ser utilizados. E a sexta questão, que eu havia prometido aqui para você, e olha só que vem muito mais ainda pela frente, que é a questão de você
controlar e cuidar das pragas e doenças que podem surgir. Uma das coisas que pode evitar aí que você tenha sucesso, que você tenha muitas flores, são esses bichinhos ou os micro-organismos que eles podem eventualmente atacar aí a sua coleção. E são vários, né? Só que aí você consegue com o tempo ir aprendendo. Existem várias formas de você fazer isso, uma delas é me acompanhando aqui no canal. Eu já contei várias formas, como, por exemplo, resolver problemas de queda de botão e outras pragas. Mas aí a gente pode ter cochonilha de raiz, pode ter ácaro, mas tudo isso é controlável. Existe uma forma, existem métodos de resolver esses problemas. E para você ter um florescimento intenso, um florescimento constante, as suas plantas sempre saudáveis, você precisa descobrir e identificar esses problemas e, é claro, como resolvê-los. Existem formas muito simples, existem formas caseiras, existem formas relacionadas ao cuidado diário e que muitas vezes até reduz ou evita que você tenha que usar agrotóxico, por exemplo. Você só precisa aprender a identificar qual é o problema e qual é a solução. Então, você vai ter flores incríveis o ano inteiro. Mas, eventualmente, acontece de você ter alguma rosa deserto que fica um tempo aí sem florescer. E quando esse tempo é longo, 4 meses, 6 meses sem florescer, dependendo da região, tá? Tem algumas regiões que são mais frias e isso pode variar de região para região. Isso acaba preocupando um pouco. E aí, o que a gente faz nessa situação? Você quer que a sua planta floresça, que é observar detalhes que podem estar prejudicando, e é agora que entra um passo a passo. O que é que você pode fazer? Uma das primeiras coisas é você pegar aí a sua plantinha, você pode arrancar ela aí do vaso e observar as raízes, ver se está tudo bem, ver se essas raízes estão branquinhas, não tem sinal de apodrecimento, ver se não tem cochonilha de raiz atrapalhando. Cochonilha de raiz muitas vezes pode deixar aí o caudex murchinho, o caudex mole. Eu ia arrancar essa daqui, mas não vou não. É um enxerto, olha, tá florido, tá bonitinho. E esse é o primeiro passo. Observe como é que tá as raízes. Você precisa conhecer essa questão nas suas plantas. E a próxima questão é você observar as folhas. Olha aí por baixo, vê se não tem uns bichinhos se movendo, ou uns bichinhos brancos que podem ser cochonilha, ou uns bichinhos muito pequenininhos que podem ser os ácaros, aí eles ficam correndo aí por baixo. Essas questões todas de pragas vão deixar a sua planta um pouco mais fraca. Tem muita planta que consegue florescer até mesmo nessa situação. Ela está com praga, mas não fica bonito não, fica uns botõezinhos tortos, manchados, não vem aquele florescimento intenso. E se por acaso você desconfiou que pode ser algum problema nas raízes, ou o substrato está muito antigo, tem muito tempo, você vai ter que fazer a troca desse substrato, então. E juntamente com essa troca, você vai refazer a adubação. Então, primeiro passo, conhecer as raízes. Segundo, observar as folhas, como é que estão as folhas detalhadamente. E se tiver folha, né? Eu conheço umas plantas aí que você olha para ela, está sempre sem folha, e planta sem folha não cresce, tá? A folha é o principal órgão da planta que vai produzir, é o órgão da planta que produz a energia, que faz a planta ficar gordinha e crescer. Sem folha, tem alguma coisa errada aí, tá? Por isso mesmo que tem um procedimento em que você retira todas as folhas para poder ajudar a eliminar uma praga, mas eu não gosto desse procedimento não. Ele prejudica o crescimento da sua planta. O terceiro passo, você fazer a troca do substrato. Se tiver um substrato velho, se a aparência estiver estranha, se a raiz tiver, se você olhar o caudex, ele estiver murchando ali na base, tudo isso são fatores que vão levar a precisar dessa troca de substrato. E já que você vai fazer a troca, faz então a adubação. Eu já comentei aqui que o fósforo, o fósforo super simples, é um exemplo de adubo que você pode colocar uma vez por ano, uma vez nessa troca, e ele vai durar, ele vai funcionar ao longo do ano inteiro. Mas existem outros adubos que você vai simplesmente colocar aqui por cima do seu vaso. Existem adubos em pó, adubos que você vai diluir, adubos que são bolinhas e que tem liberação controlada, e um outro grupo que tem liberação lenta. São vários tipos diferentes de adubos. Se eu fosse falar de todos eles aqui,
Inclusive, uma vez eu fiz um evento que eu falei de adubação. Eu fiquei durante 3 horas falando só sobre adubo. Se você está aqui no meu canal desde o começo, talvez você tenha aproveitado esse momento. Talvez algum outro dia eu repita esse evento, mas não sei quando é que pode ser não. Você tem que estar inscrito aqui no meu canal para estar acompanhando todas essas informações, todo esse conhecimento que eu compartilho aqui. Ainda sobre essa questão da adubação, tá? Algumas pessoas costumam me perguntar se eu faço adubação foliar. Muita gente pergunta, será que precisa fazer aquele complemento de cálcio, boro? O que acontece? Eu não faço não, tá? Quando a adubação aqui no substrato ela está muito bem feita, quando você está colocando todos os nutrientes, quando você tem uma frequência, a adubação foliar não vai resolver nada. E existem, é claro, exceções. Essas exceções estão relacionadas àquelas flores muito grandes que eu comentei agora para você. A adubação foliar ela pode ser necessária quando você não fez aquela boa adubação de base, quando está faltando cálcio, porque a adubação de cálcio e boro foliar. Eventualmente, esses adubos eles brigam entre si, mas é uma questão muito específica, muito particular. Não chega a ser algo muito preocupante, não. Para você descobrir se isso está acontecendo, você teria que realmente perguntar para um especialista e teria que contar, estou fazendo isso, usei adubo tal e tal, será que está tendo algum problema? Mas eu já te falo para não preocupar, isso é uma questão mais rara. E para ter uma plantinha como essa aqui, pequena, com florescimento mais rápido e precoce, é só você conseguir atentar para todos esses detalhes do cultivo básico. E tem mais um item, que é o 7º item aqui do nosso passo a passo que eu vou te contar. Se você já entendeu a importância da adubação, que é o 4º passo, o 5º é a rega. Se faltar, igual eu já comentei aqui anteriormente, a planta vai ficar murcha, não vai conseguir absorver os nutrientes, então as coisas estão todas interligadas. Não adianta fazer uma coisa só, você precisa conseguir controlar todas essas questões juntas. E que não é um segredo, não é algo tão complicado assim. A 6ª questão é o sol. Como eu já falei, que você precisa observar se não tem nenhuma sombra atrapalhando a sua planta. Essa questão do sol ela pode mudar um pouco ao longo das épocas do ano, principalmente para quem é mais aí da região do Sudeste, a região do Sul. O pessoal do Norte e Nordeste tem muita sorte, não é mesmo? Essa posição não vai mudar tanto ao longo do ano, igual muda para as pessoas. Para mim, aqui no Centro-Oeste, isso muda um pouco, mas não chega a ser tão preocupante assim. Só preciso observar se as plantas estão realmente recebendo a quantidade de sol que elas precisam. E a 7ª questão, que está inclusive relacionada com plantas menores como essa daqui, que vão florescer mais rápido, deixa eu virar ela aqui para você, é a questão da genética. O que vai interferir se uma planta floresce de forma precoce, se ela vai florescer aí com 5 meses, ou se ela vai fazer um buquê enorme, ou se ela é muito melhor para a sua região, para uma região mais quente. Olha a cachorrada aí do vizinho. Bom, tem dia que eles estão atentados por aqui, viu? E também está começando a chover. Se por acaso você ouvir um chiadinho aí, não fica preocupado. Não é o seu equipamento, não é o seu celular, é porque está começando a chover por aqui. E acho que até a chuva está deixando os cachorros agitados aqui. Então vamos lá. Antes dos cachorros me atrapalharem aqui, eu estava falando do 7º passo, que é a questão da genética. Olha só que interessante. Podem existir variedades que florescem melhor em cada região, variedades que florescem melhor lá no sul, na parte sul, um clima um pouco diferente, variedades que florescem melhor no norte. Isso é extremamente comum para a grande maioria das plantas. Para soja, todo produtor de soja já sabe disso, que tem variedade para cada região. Para milho, para laranja, para frutíferas, né? Provavelmente você não vai encontrar um pé de maçã produzindo, florescendo aí no Nordeste, enquanto que lá no Sul isso é muito comum. E é claro que eu estou comentando aqui sobre espécies diferentes, mas a rosa do deserto, se você conhece um pouco da história dela lá na África, sabe que tem rosa do deserto lá no sul da África, que é uma região mais fria, e tem rosa do deserto lá na parte do deserto do Saara, que não é no deserto, são nas bordas do deserto, na região mais árida. Ou seja, são rosas do deserto de ambientes diferentes e, consequentemente, elas têm genes, elas têm adaptações
para essas situações. O problema é que a gente faz uma mistureira, cruza tudo com tudo, muitos produtores fazem isso e aí fica difícil de definir quais são essas variedades específicas para cada região. Vai depender um pouco de sorte nessa questão. E já que eu estou falando aqui do florescimento e até mesmo dessa questão da genética, eu comentei com você que existem tipos diferentes de florescimento. Como assim? A gente pode observar isso na natureza e nas rosas do deserto também acontece. A gente tem aí o florescimento espontâneo ou natural, tem um florescimento induzido, isso não é tão claro para a rosa do deserto, mas para várias outras plantas isso já é conhecido. Existem algumas hipóteses que têm mostrado que é possível induzir de alguma forma, mas isso não é tão claro, tá? E as questões de indução são métodos, existem passo a passos para poder seguir e conseguir induzir uma planta ao florescimento. Eu conheço algumas, mas levaria algum tempo. Como, por exemplo, a flor de maio, geralmente ela é induzida pelo escuro. Alguns produtores escurecem ali a área de cultivo e isso faz com que elas consigam florescer ali quando o produtor resolve induzir. Tem as questões de florescimento sincronizado também e, de uma forma mais rara, tem o florescimento precoce, que aí depende que você tenha aí um cultivo excelente e ainda tem uma genética que favoreça, que permita que esse florescimento precoce aconteça. Dentro do florescimento natural, a gente depende aí da idade, depende um pouco da sazonalidade e depende também de algum tipo de estresse. Olha só, o estresse é um estímulo que costuma fazer com que as plantas floresçam. E não é aquele estresse que você precisa pressionar as plantas, não. É um estresse natural. Como, por exemplo, quando muda a época da chuva para a época de seca, o próprio ambiente vai estressar a planta. Isso acontece muito com algumas árvores, como, por exemplo, com o ipê, aqui na região do Cerrado. Quando o ipê fica ali na época de seca durante muitos meses, na hora que está chegando ali no final do inverno, entrando na primavera, quase chegando no período de chuva, você observa todas as flores, todas as árvores florescendo ao mesmo tempo, de forma sincronizada. Isso está muito relacionado tanto ao estresse quanto ao relógio biológico que as plantas têm. É claro que como o ipê é uma árvore natural, as pessoas não mexeram com a genética dela tanto quanto aconteceu com a rosa do deserto, elas respondem de forma mais rápida, de forma mais natural a esse tipo de estímulo. Mas existem outros. Na rosa do deserto mesmo, quando a gente deixa, aduba bastante, molha bastante e para durante um período longo, como por exemplo uns 15 dias, e depois volta a molhar, isso é um tipo de estresse. Você parou durante um período mais longo, ela estava em um ambiente, em um tipo de cultivo diferente, você mudou de repente, ficou um período que a planta estressou e depois você volta ao normal, elas costumam responder florescendo. Mas isso só acontece se tiver tudo perfeito aí, tiver um ambiente, adubação, rega, sol, aí esse é um dos fatores de estresse que pode ajudar uma rosa do deserto a florescer. Mas na rosa do deserto, de uma forma geral, o que vai fazer as suas plantas florescerem muito bem primeiro, a questão da idade mesmo, ela precisa chegar a uma idade que permita um florescimento natural. Geralmente, isso é em torno de 10 a 12 meses, elas vão florescer de forma natural, 10 a 12 meses após a germinação. É claro que toda a questão do cultivo precisa estar funcionando bem. Mas, e quanto aos erros, o que é que as pessoas mais erram no cultivo? Bom, eu converso com várias pessoas e elas me mandam perguntas aqui nas minhas redes sociais, ainda tem os meus alunos que têm as dúvidas relacionadas a isso. E o que eu percebo que as pessoas mais erram é principalmente a questão da adubação. Na grande maioria das vezes, uma adubação em quantidades menores do que a planta precisa. Depois, a quantidade de sol e a rega. Esses três fatores são terríveis. Se tiver errando essa questão, bem provável que a sua planta não vai florescer direito. E essa questão ainda da quantidade, tá? É muito raro. Eu praticamente ainda não vi uma pessoa que tenha conseguido matar uma rosa do deserto com a quantidade de adubo. É claro que eu não estou te incentivando a encher de adubo aí, não. Existem algumas raras situações em que um produtor ou outro, testando adubos diferentes, testando doses, descobriu
que uma determinada quantidade, como por exemplo, eu já vi o cloreto de potássio sendo utilizado numa quantidade muito maior do que a planta tolera. E aí o que acontece? Ela fica toda amarela, perde todas as folhas e fica ali com uma cara de quem está intoxicada, não floresce, caem os botões. Esse é um dos fatores, uma das coisas que você pode observar que acontecem quando a planta recebe ali uma adubação em excesso. Mas, realmente, o mais comum que a grande maioria das pessoas acaba fazendo é adubar de menos, colocando pouco demais. Ou uma frequência muito baixa. E aí não consegue ter esse resultado que você consegue ver nas plantas que eu mostro nos meus vídeos aqui para você. E se você conseguiu chegar até aqui, eu já deixo os parabéns para você, porque eu sei que muitas pessoas acabam sendo atraídas ou por anúncios que o YouTube mostra, ou que as redes sociais acabam enfiando aqui no meio dos vídeos, ou os vídeos que outras pessoas acabam olhando e se distraindo, ou no ambiente doméstico aí um filho chama, um pai chama, alguma coisa acontece, as pessoas se distraem e acabam não conseguindo absorver todo esse conhecimento que eu entrego aqui, e você também percebeu. Espero que tenha percebido que eu separo todos esses pontos de forma didática, de forma mais organizada possível, tanto para me ajudar a ter o sucesso que eu tenho com as rodas do deserto, quanto para ser capaz de te explicar todos esses detalhes também. E você também deve ter descoberto que não existe aqui adubo mágico, que não existe um ritual secreto. O verdadeiro segredo, se eu puder chamar assim, são todos esses passos que eu te falei aqui durante esse vídeo, as dicas, os 7 passos. E você pode aumentar a quantidade de conhecimento em cada um deles, como por exemplo a questão dos adubos. Você tem que decidir aí, você vai utilizar um adubo mais simples, mais fácil de usar, você vai utilizar uma adubação mais profissional. Existem até formas super profissionais, como por exemplo fertirrigação, que o adubo vai de mangueirinha lá no pé da planta em quantidades precisas. Ou seja, tem muita coisa para aprender ainda e eu quero te ajudar cada vez mais aqui nos meus vídeos. Então aproveita, conta agora aqui para mim qual que é a sua maior dúvida no florescimento. Ou já está indo tudo bem aí? Você ainda tem alguma dúvida sobre esse florescimento mais intenso? O que é que está faltando aí no seu cultivo? Você descobriu alguma coisa durante esse vídeo que está faltando e te ajudou? E eu te espero no próximo vídeo. Vem me assistir, se inscreve aqui no canal e aproveita esse momento para você comentar, porque eu vejo os comentários e acabo preparando novos vídeos com relação a muito daquilo que eu consigo ver, o que está escrito aqui nos comentários. Até o próximo!